As trocas comerciais entre a China e o continente africano aumentaram 700% na década de 1990. Em 2009, a China se tornou o maior parceiro comercial da África, deixando os Estados Unidos para trás. O investimento chinês se concentra em pequenos países africanos e a maior parte vai para projetos de infraestrutura. Entre os mais de 100 países em desenvolvimento que receberam empréstimos da China, temos na África o Djibouti, a Etiópia, a Angola e a Nigéria, e o Sri Lanka na Ásia, entre diversos outros. Os bancos chineses afirmam que esses empréstimos são bons para os dois lados. Esses países africanos têm grande potencial de desenvolvimento, principalmente na área da construção civil. Porém, poucos bancos internacionais têm interesse em negócios por lá, devido à corrupção generalizada e aos constantes calotes. Assim, os bancos chineses podem monopolizar essas negociações e saírem lucrando muito. Porém, analistas internacionais têm levantado suspeitas sobre essa relação entre os países. Para alguns, o objetivo da China é operar uma espécie de golpe, onde empresta e depois toma assim que os países pobres não conseguem pagar. Assim, o governo se apropria do terreno ou mesmo da construção feita com seu dinheiro. Outra suspeita é que os empréstimos são utilizados para comprar apoio político em votações internacionais, uma espécie de mensalão chinês. Mas então, será que a China está mesmo comprando o território e os governos africanos por meio de empréstimos? É isso que vamos estudar nesse vídeo. Nos últimos 30 anos, o investimento chinês em países africanos foi colossal. Somente na Nigéria e na Etiópia foram construídas linhas ferroviárias somando 16 bilhões de dólares em investimento. Na Tanzânia, o investimento foi na construção de uma zona econômica, no valor de 11 milhões de dólares. Em Mombasa, houve a construção do novo terminal, por 353 milhões de dólares. Pequim também financiou a estrutura mais cara do Quênia, uma linha de trem de 5 bilhões. A lista é bem longa e inclui mais de 10 mil projetos em cerca de 100 países. Hoje a China é o maior parceiro comercial da África, com comércio direto de mais de 200 bilhões em 2019. Desde 2013, a China já emprestou 461 milhões a nações principalmente da África, consideradas devedoras de alto risco. 40% da dívida externa entre os países de baixa renda foi contraída com a China. Há 3 países latino-americanos entre eles, Venezuela, Equador e Bolívia, e os mais endividados estão na Ásia. Importante registrar que a China não empresta somente para países pobres e africanos. A China se transformou no maior credor governamental do mundo. Não há outro país que empreste tanto dinheiro quanto eles. Entre os devedores chineses estão inclusive os Estados Unidos e o Brasil, por meio de compra de títulos públicos. Porém, há diversas críticas ao modelo de investimento externo chinês. Um dos casos mais famosos foi o Hambantota, um porto de carga no Sri Lanka construído em 2008 com empréstimos chineses. Porém, anos depois, quando o governo precisou de dinheiro, arrendou o mesmo porto para os chineses por 99 anos. Seria esse mesmo o caso de armadilha da dívida, um cavalo de Troia financeiro? Alguns críticos afirmam que, na verdade, não se trata de empréstimos, considerando que a China não está muito preocupada em receber esse dinheiro de volta. A aposta chinesa seria justamente o não pagamento das dívidas. A estratégia ficou conhecida como armadilha da dívida. Segundo a teoria, o banco chinês se aproxima de países muito pobres e oferece empréstimos em condições tão favoráveis que são impossíveis de recusar. Não há qualquer preocupação em avaliar se o investimento feito terá algum resultado na prática. Palácios ou campos de futebol, rodovias ou aeroportos, tanto faz. Outra vantagem é que a China não verifica se há eleições livres ou direitos humanos como requisito para os empréstimos, o que claramente beneficia ditaduras. E o que a China ganharia com isso? Em primeiro lugar, caso os empréstimos não sejam pagos, o governo chinês poderia se apropriar de todo o investimento, como um aeroporto ou um porto marítimo. Outra vantagem do credor seria política.
os países devedores teriam que votar conforme a China em conselhos internacionais. Existem denúncias de que os países que votam com a China nas decisões da ONU recebem mais e melhores empréstimos. Porém, existe uma outra forma de ver toda essa questão. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que esse método denunciado por analistas do Ocidente não é novidade. Trata-se de uma espécie de colonialismo financeiro. A Inglaterra foi pioneira em fazer empréstimos impagáveis para países pobres na América Latina e depois cobrar com influência política. Os Estados Unidos seguiram o mesmo modelo e ocuparam essa posição. Hoje, organizações internacionais de crédito como o FMI e o Banco Mundial somente emprestam para países pobres se esses aceitarem condições como o corte de gastos públicos, a privatização de empresas públicas e o aumento de impostos. Essas medidas são impopulares e controversas e já se mostraram prejudiciais em diversos países. Na verdade, os países ricos do Ocidente são experientes em aplicar justamente a estratégia que agora atribuem à China. Mas a explicação para os grandes empréstimos pode ser até mais simples e menos maquiavélica. O crescimento da China nas últimas décadas, na média dos 2 dígitos por ano, foi impressionante, mas não é mais sustentável. O gigante asiático precisa agora de novos consumidores, pois possui excesso de produtos a vender. Por outro lado, ao olhar para os países africanos, os chineses podem ver o que já foram: uma combinação de população em crescimento, infraestrutura insuficiente e pouco desenvolvimento econômico. O que funcionou para eles pode funcionar para a África e eles ganhariam ainda mais dinheiro vendendo essas soluções. Um fato importante é que a China não é o maior credor de nenhum país africano. No Sri Lanka, os maiores credores são o Banco do Desenvolvimento Asiático, o Japão e o Banco Mundial. Os chineses possuem somente 10% do total da dívida. Por fim, o porto de Hambantota, assumido pelos chineses, na verdade foi usado como parte de um novo empréstimo que o governo do Sri Lanka teve que fazer com os chineses para pagar outros credores internacionais, e não a China. Analisando essa situação no detalhe, o que fica claro é que há um conflito de narrativas. A realidade é mais complexa do que parece, e é sempre necessário levar em conta contextos históricos profundos e muitas vezes contraditórios. O que se pode afirmar de fato é que os empréstimos chineses têm sim ajudado o esquecido continente africano a se desenvolver, e que no pior dos casos, o que a China faz não é tão diferente do que os países desenvolvidos já fizeram no mundo todo e ainda fazem em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Ainda assim, é sempre útil manter os olhos abertos quando se trata de relações comerciais entre países com tamanha diferença de poder econômico e militar. E lembrar que nas relações internacionais raramente existem mocinhos e bandidos. Gostou do nosso vídeo? Então deixa aqui o seu curtir e também se inscreva no nosso canal para receber cada atualização. Se encontrou alguma inconsistência ou mesmo se quer adicionar algum conteúdo ao nosso tema, deixe seu comentário que para a gente é muito importante. E até o próximo vídeo.